Eu cometi um erro aqui, falei direito do consumidor. O direito do consumidor foi ontem, segunda-feira, com a Nadir Zappellini do Procon. Hoje é direito previdenciário. E como você já está acostumado, mesmo eu falando errado, você enviou a mensagem certa, perguntando sobre o direito previdenciário. Então você pode fazê-lo mandando a sua mensagem de texto para o telefone 9979-3532. 9979-3532. Já para você falar conosco, aí você liga no telefone 3433-2528. 3433-2528. Conosco já está o Dr. Douglas Matos, que vem respondendo e tirando as suas dúvidas a respeito deste assunto, como todas as terças-feiras. Aliás, já faz algum tempo, né, doutor? Como é que você está? Tudo bem? Estou bem. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, meus telespectadores. Graças a Deus, tudo legal, bacana. Bacana, então. A gente vem aqui já recebendo algumas perguntas por mensagem de texto e vamos lembrar, então, que você pode perguntar. É só você enviar a sua mensagem de texto. O nosso telefone é 9979-3532. Já pelo telefone para falar conosco é 3433-2528. Você pode fazer uso também do nosso site, que é tvcriciuma.com.br, www.tvcriciuma.com.br. Doutor, a gente já recebeu algumas perguntas aqui, já começamos respondendo, né? Com certeza. Para dar tempo de a gente responder o máximo de pessoas possíveis hoje. No primeiro telespectador diz assim: gostaria de saber se quando eu me aposentar vou perder o pecúlio, pois comecei a receber o pecúlio em 1998. O Antônio de Treviso pergunta. A notícia é triste. Até o ano de 1997, a lei permitia que uma pessoa acumulasse mais de um benefício previdenciário. Até 1997. Em 1997 a lei mudou e aí quem recebe, não se pode receber mais de um benefício do INSS ao mesmo tempo. A única exceção a essa regra, Daniel, é a pensão. A pensão pode ser recebida junto com outro benefício. Você pode receber pensão da pessoa falecida, né? Se você era dependente dela, com o seu auxílio-doença, com a sua aposentadoria, com o seu auxílio-acidente, a pensão pode acumular. A outra possibilidade de você continuar acumulando ou passar a acumular, dependendo do caso, é quem recebeu esse benefício antes de 1997. O Antônio perdeu por um ano. Por um ano. Nossa, por um ano. Olha, Antônio. Mas deixa eu dizer uma coisa também que não é assim para amenizar, né? Amenizar. O auxílio-acidente, Antônio, que você recebeu por esse tempo que você recebeu, afinal de contas eu não sei, mas seja qual for, ele vai incorporar a base de cálculo da aposentadoria. Então, o tempo que você recebeu auxílio-acidente é considerado o tempo de contribuição no valor que você recebeu. Então, na hora de que você recebeu R$500 e depois recebe R$1.000 na carteira de salário, o cálculo é sobre 1.500. Então tem uma vantagem. Tem uma vantagem. A perda não é total. Não, em hipótese nenhuma. Ele incorpora, na verdade a palavra pecúlio, ela não existe no direito previdenciário, é auxílio-acidente. Nós todos usamos popularmente de pecúlio, né? Que é um instituto que existia aí no passado. Todo mundo conhece o pecúlio, ou pelo menos a grande maioria das pessoas conhece o pecúlio. Esse benefício eu considero um grande benefício, Daniel. Por quê? Porque você imagina o seguinte: o cidadão tem uma lesão apenas parcial, graças a Deus não é total, né, e consegue continuar trabalhando, recebendo seu salário normal, tá certo? E recebendo um outro benefício do INSS. No caso, o auxílio-acidente. Porque pode trabalhar recebendo auxílio-acidente. Né? Não é como a aposentadoria por invalidez que não pode, ou como auxílio-doença que não pode. O auxílio-acidente permite continuar trabalhando. E no final soma tudo isso como contribuição. Então, é um grande benefício. Entendi. O telespectador pergunta também. Queria saber com o Dr. Douglas se a perícia é marcada para agosto. Porém, meu atestado é até julho. Eu corro o risco de não ser ressarcido, pois o problema é inflamatório na coluna, tendo um tempo de tratamento. O que devo fazer? Corro o risco de não receber o benefício? Já tenho laudo, atestado e tempo de contribuição. A Jane pergunta. Bom, Jane, você tem um laudo, né? Um laudo médico.
Talvez, se você tiver um exame também para levar na perícia, ajude, né? Um exame que constate, isso é uma coisa que você tem que conversar lá com o seu médico, né? Do SUS ou particular, enfim, para saber, para fazer aparecer melhor na hora da perícia, né? Para o médico, o perito constatar essa doença com mais, enfim, facilidade. Se tiver um atestado, sempre contribui muito, Daniel. Assim, se o médico, pelos elementos que você tem, atestado, exame, receita, etc., conseguir detectar lá em agosto que até julho você estava doente, ele tem que atestar isso na perícia, e o juiz vai dizer, aí se ele ficar atestado, que desde que você teve alta ou desde que o benefício foi negado do auxílio-doença, até julho, se é que terminou em julho a doença, você tem direito a receber os atrasados, independentemente da data em que a perícia foi marcada para responder objetivamente. Pode ocorrer também de a doença continuar depois de julho, né? Porque o organismo não marca data para curar. Exatamente. Né? Isso é uma crítica que existe, inclusive, a uma situação toda aí no INSS, que são os benefícios com data marcada para encerrar, não levando em conta, né, que o organismo não marca data. Né? Você tem que tomar remédio, ele pode ajudar, pode não ajudar. Enfim, a lesão pode até piorar, a doença pode agravar, pode curar antes do prazo, etc. Enfim, eu estou com um caso agora de manhã no escritório, Daniel, olha só que interessante. Posso? Pode. Eu estou com um caso agora no escritório. Só deixa eu lembrar então que é 9979-3532. Enquanto o doutor fala aqui, você pode enviar a sua pergunta, sem problema. 9979-3532. O senhor está com um caso no escritório. Estou com um caso no escritório que eu atendi agora de manhã, que o cidadão tinha, segundo um médico que tratava ele, uma catarata grave. Eu entrei com a ação para ele e ele ganhou a ação para se aposentar por invalidez. Mas depois ele estava andando na rua e uma pessoa lhe disse: fulano, não vou dar o nome dele, é Sergi, não dou o sobrenome, Sergi, vai no médico tal, que eu acho que é capaz dele detectar uma solução para você, dele lhe encontrar um tratamento adequado. E de fato ele foi no médico, nesse outro médico, o médico detectou que não era catarata, era um outro problema, receitou um óculos, imediatamente quando ele botou o óculos ele melhorou. E ele, de forma muito honesta, pediu para nós informarmos à justiça que ele estava de alta, que ele estava curado. E de fato avisamos e informamos o juiz que ele estava curado. Tem muita gente ainda que faz o seu papel, né? 3433-2528 é o nosso telefone. Qualquer dúvida relacionada a direito previdenciário, você pode entrar em contato com a gente. Nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos tomar uma aguinha, porque está todo mundo gripado aqui no estúdio, e a gente volta já. Então, enquanto isso, você liga para a gente, você pode mandar a sua mensagem de texto, fique à vontade, o programa é seu. Intervalo comercial e nós voltamos já. – 9979-3532 é o telefone para você enviar a sua mensagem de texto. Eu tenho, inclusive, um e-mail que foi recebido por um telespectador, só que eu não imprimi esse e-mail. Eu vou ter que olhar ali no computador, nos bastidores, para que o doutor possa responder. E você pode fazer a sua pergunta tanto por mensagem de texto, quanto ligando para nós. 3433-2528 é o telefone, 3433-2528. Você fala com o William, deixa ali o seu recado ou entra direto com a gente no ar aqui, pode fazer a sua pergunta, porque o Dr. Douglas vai responder para você. Doutor, eu tenho um caso que remete ao que o senhor falou no início do programa, que foi o caso do nosso telespectador de Treviso, que recebe o pecúlio desde 1988, e ele se aposentando, ele perguntou se ele perde esse pecúlio, né? Eu tenho um amigo que também recebe, porque num acidente de carro, ele acabou perdendo uma das vistas. Então ele não tem um dos olhos. Ele recebe então um pecúlio em virtude deste acidente. No caso dele, quando ele se aposentar, porque ele continua trabalhando, né? Ele também perde. Ou no caso dele, como ele já não tem uma das vistas, ou a situação é diferente? Não, normal, igual. Se ele sofreu a redução da capacidade...
Porque o que é o auxílio acidente? Vamos dizer o que é isso para as pessoas entenderem, né? Assim, o que é a aposentadoria, o que é o benefício da aposentadoria e o benefício do auxílio doença? É um benefício que se recebe do INSS em função de uma incapacidade de trabalhar. A pessoa não pode trabalhar e precisa sobreviver. Para isso que ela paga um seguro ao longo da vida, que é um seguro que cobre esse infortúnio e essa dificuldade. Tá certo? Entendi. Então, se a pessoa está com infortúnio e não pode trabalhar, ele paga um seguro a vida inteira para receber naquele momento da vida dele algo que substitua o salário. Entendi. O auxílio acidente não é a substituição, é uma indenização. Por isso que pode ser recebida junto com o salário. Nós estamos com um telespectador na linha. Alô? Boa tarde, Dani. Oi, fala com quem? Boa tarde, Dr. Douglas. Ele já sabe quem é, ó. É a Teca. Fala, Teca. Ô, Douglas, assim, ó, o João Batista, ele parou de trabalhar, no caso, dia 30 de janeiro. A empresa pagou 15 dias trabalhados. Aí, até sexta-feira, dia 1º, ele não teve um pagamento, tá? Como eu conversei com você lá na Câmara e tal, tudo bem. A gente foi na perícia na sexta-feira, por volta de 20 para as 4 da tarde. A médica estava, Daniel, tomando uma latinha de Guaraná, chupando no canudinho. O meu marido entrou com os exames, teve médico que deu atestado que ele não tinha condições de retornar, fisioterapeuta também. Foi feito ressonância magnética da coluna, do ombro, ali do tendão. Assim, ó, ele está com a diabetes alta, tudo, mas tudo bem. Ela não abriu, Douglas, ela não abriu nenhum dos exames, a doutora Carla, ela não abriu, ela não olhou para a cara do meu marido e simplesmente ela disse o seguinte: você está apto a retornar ao serviço no dia 4, que seria ontem, segunda-feira. Tá, ela não poderia, Douglas, ter olhado os exames, por exemplo, um atestado que o médico está alegando que ele não tinha mais condições. A fisioterapeuta deu o mesmo, doutor Marinho também constatou. E por que essa médica da perícia, ela não olhou o laudo e simplesmente ela deu alta? E segundo, ela perguntou se ele trabalhou até mês de maio. Se ele está parado desde o dia 30 de janeiro, afastou-se da empresa, tá? Da onde ele trabalha, que você sabe onde que é, e o Dani também. A empresa pagou os 15 dias, dia X de fevereiro. Dali até sexta-feira, meu amigo Dani, a Teca é pobre, a Teca é simples e humilde. A gente só não passou fome porque a gente tem amigos como você, Daniel, como Douglas, vizinhos que ficaram solidários com a minha situação. E essa médica me deixou revoltada porque ela não foi capaz, Douglas, de abrir e olhar a ressonância, um raio-x, os exames. Não, ela simplesmente liberou. Então eu quero perguntar para ti, doutor, qual é o procedimento que a Teca faz com o esposo e qual é o procedimento que o João Batista tem se ela deu alta. E não recebemos nada. Aliás, nós temos que retornar ao INSS dia 10 ou dia 11 para saber se ele tem alguma coisa para receber. Então eu gostaria de perguntar para você, desculpa o espaço, mas eu estou revoltada com isso aí, porque eu assisti, eu queria entrar na sala e os 2 guardas me segurando ali, olhando para mim. Porque ela não abriu, ela não olhou nada, nem ressonância, nem raio-x, nem exame, nem nada, nem o atestado do doutor Marinho, da doutora Fran, dos médicos, tudo, do Dr. Robson dos Santos. Ela não olhou nada, ela não olhou para a cara do meu marido, ela continuou tomando Guaraná. Então eu estou revoltada. Então eu gostaria, Douglas, que você me orientasse, porque o meu marido voltou sim ao trabalho, ele é caminhoneiro, e pela informação que eu estive agora da empresa, com dor no ombro. Então eu quero deixar bem claro para essa médica, é porque ele não é parente dela, ele não é família dela, não é amigo dela, tá? Então, assim, porque ela saiu com o mocinho de dentro do consultório, ela saiu sorrindo e levou no balcão. E para o meu marido, ela simplesmente disse: você não tem nada, você está apto, tomando uma latinha de Guaraná. Não me diga que é mentira, porque eu tenho prova. Isso aconteceu, Dani, isso aconteceu, a imprensa toda está de cara. Perguntaram para mim, foi em Siderópolis? Não. Foi na Içara? Não. Em Criciúma, sexta-feira, por volta das 16 horas,
A médica não olhou nada, Daniel. E isso aqui está doendo aqui dentro. Porque o meu marido é gente, meu marido é um trabalhador, meu marido é um ser humano, doutora Carla. Tá certo, então, doutor, como é que fica essa situação? Na verdade, foi um desabafo que até acabou fazendo aqui na televisão, mas com certeza a gente deixou no ar porque isso reflete em outras tantas famílias da cidade, né? Muita gente passa pela mesma situação. O que ela pode fazer agora? Teca, boa tarde. Teca, você tem que ir para a justiça, Teca. Tá certo? Se vocês têm exames, né, a dor continua. Mesmo que não tivesse continuado, já tinha, né, exames que constatavam a incapacidade do trabalho, tem que ir para a justiça, tem que lutar contra essa atitude, né, de não considerar o benefício ou dar alta, né, para quem está procurando se encostar, para quem está procurando o auxílio-doença. Não tem outro caminho. O caminho é para a justiça. Quem sabe procurar novos exames, novos atestados, as receitas, fazer um histórico bem feito para o próximo perito, que é um perito da confiança do juiz, né, um perito lá contratado pelo INSS. Portanto, é uma outra entidade, que é a justiça, que vai periciar o seu marido na próxima oportunidade, Teca. E quanto à sua mágoa, à sua revolta, né, à sua dor, eu acho absolutamente justificável, porque, como você diz, né, não é que a Teca não seja rica, as pessoas precisam, todas as pessoas precisam do seu benefício da INSS para a sua sobrevivência, para a sua vida, para as suas necessidades, Teca. Quando a gente fala aqui no dia a dia sobre a questão do INSS, nós estamos falando do pão, do remédio, da comida, do leite, enfim, de tudo, né, Daniel? Doutor, a gente tem algumas perguntas aqui que estão chegando por mensagem de texto e nós também estamos já nos encaminhando à parte final do nosso quadro. Então agora, a partir de agora, a gente começa a resumir as perguntas. Primeiro vamos à ligação que está no ar. Alô? Olá? Moacir Golo. Oi, falo com quem? E é perguntar para o doutor, que me aposentei em 1995. E eu, naquela época, eu pagava 4 salários e me aposentei com 70%. Hoje eu estou ganhando menos de 50%. Se tem alguma solução isso aí? A ligação está um pouco ruim, então eu vou fazer. O senhor entendeu? Deu para ouvir? Ele se aposentou em 95, 70% está com 50%, é isso, né? Alô? Você que está na linha? Ele desligou. Exato, mas é isso aí. O bolo, na verdade, que é uma revisão, né? Porque ele disse que recebeu 70% e hoje recebe 50%. Eu não sei se do que ele está falando, talvez 70% do último salário que ele tenha recebido. Primeiro dizer, Bolo, que não existe relação nenhuma entre o último salário e valor de benefício previdenciário, porque é pela média de muitos salários, né, que se calcula, é uma média. Às vezes até aumenta em relação ao último salário, por incrível que pareça. Né? Quando se faz a média, se contribuiu muito mais lá atrás, a média aumenta. Eu estou dizendo isso para dizer que algumas situações muito específicas dá direito à revisão, conforme a data, por teses que já existem vencidas no âmbito da justiça, e aí realmente só procurando um advogado para ele ver a data que você se aposentou, pegando às vezes o seu processo administrativo no INSS, enfim, tem que fazer um cálculo complexo. Quero dizer que é possível um profissional especialista para conferir exatamente se tem direito à revisão ou não. O telespectador da Vila Zulema pergunta, basicamente a mesma, eu ganhava R$900 na carteira e me aposentei por invalidez, agora recebo 750, isso pode? Pode, porque a aposentadoria se corrige pelo INPC, né, que é um índice que detecta a inflação. O salário mínimo, por exemplo, ele recebe o INPC e muito mais. Então, comparativamente, o INSS, o salário mínimo cresce mais do que o valor das aposentadorias, e cresce mesmo. É importante dizer também que 1/3 praticamente dos aposentados ganham o salário mínimo e com isso acabam tendo suas aposentadorias aumentadas. Difícil de explicar, porque ninguém admite, né? Porque considera que a coisa não corrige como queria. Agora, eu repito aqui o que eu já acabei de dizer, tem que ir num especialista para ver a data da aposentadoria, pegar a cópia do processo administrativo no INSS, o CNIS, que são as contribuições ao longo da vida, enfim, uma série de informações para ver se tem direito a fazer uma revisão ou não. Isso é muito particular, depende de elementos que não se pode passar por televisão. Entendi. Você pode continuar enviando a sua mensagem de texto e nós vamos responder as suas perguntas. Uma pessoa deficiente tem que pagar quanto tempo para se aposentar? A pessoa que já é deficiente. Veja bem, a pessoa deficiente, se ela pode trabalhar, ela
Enfim, ela não é por ser deficiente que ela vai receber benefício do INSS. Tá certo? Ela vai receber benefício do INSS. Se ela é deficiente e pode trabalhar, tem mais é que trabalhar. Se com o tempo, em função do trabalho ou em função das condições próprias do organismo dessa pessoa, né, afinal de contas, se ela nasceu com isso, a doença evoluiu e a tornou incapaz, ela tem direito a uma aposentadoria por invalidez normalmente, como qualquer outra pessoa. A diferença é que ela vai receber pela evolução, pela piora, pelo agravamento de uma situação que ela tinha quando ela começou a trabalhar. Doutor, faço 53 anos em agosto. Com 34 anos de contribuição, posso me aposentar e existe fator previdenciário? Aqui não colocou o nome, então a gente não sabe se é mulher ou homem. Quando completar 35 e vai ter de fator previdenciário. Se for homem ou mulher, né? 53 anos? Aí vai ser aí já cai nos dois, né? Isso. E 34, daqui a um ano, então, aplica-se o fator. Com certeza. Esse fator, rapidinho para que o nosso telespectador entenda o que é. É uma fórmula complexa, uma fórmula matemática complexa que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade da pessoa e o valor que contribuiu, mas em última análise foi criado há uns 15 anos atrás, em 1999, foi criado o fator previdenciário pela, acho que a lei é 9.873, não tenho certeza, não tenho de cabeça. E na verdade, infelizmente, reduz as nossas aposentadorias. Foram aquelas reformas que fizeram na aposentadoria, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que infelizmente ferrou os aposentados, é isso que a gente pode dizer. Tenho 2 anos de contribuição, sendo que o último foi em 2006. Agora fiquei doente, depressão e síndrome do pânico. Tenho direito? E se tiver, o que devo fazer? A Rose pergunta. Rose, você perdeu a qualidade segurada, né? Faz muito tempo que você não paga, porque a qualidade segurada ela perdura 12 meses depois da última contribuição ou por 24 se você estiver desempregado. Agora, nesse caso, você vê que todo o prazo já se passou, né? Se você voltar a contribuir 4 meses para o INSS e depois que você retomou a contribuição evoluir para pior essa doença, aí sim você passa a ter direito ao auxílio-doença ou até aposentadoria por invalidez. Certo. Bacana, olha só, se você quiser tirar maiores informações a respeito de direito previdenciário, a gente disponibiliza para você um telefone, que eu não tenho aqui na verdade em mãos agora, mas você acessa agora o nosso site, porque através do site as pessoas têm conseguido resolver os seus problemas. www.tvcristiuma.com.br. Lá você encontra 2 ícones, chamado um direito previdenciário, o outro Dr. Douglas Matos. Se você entrar em qualquer página, você vai ver a foto do Dr. Douglas lá, que a gente usa apenas para que você possa identificar o local do site, escrito assim, direito previdenciário. Lá você encontra os vídeos que são apresentados aqui no programa. E no espaço logo abaixo, você tem um outro ícone dizendo, deixe aqui seu comentário. Você deixa os seus dados, conta o seu problema e esse e-mail cai direto em uma caixa que nós recebemos e respondemos aqui no programa. Automaticamente nós já encaminhamos o seu problema para quem possa resolver efetivamente, entrando com processo ou qualquer coisa parecida. O telefone para que você entre em contato está também lá no site. Deixa eu ver se eu até anotei aqui, porque as pessoas têm ligado e têm resolvido, porque a gente tem aqui muito pouco tempo para responder a todos, e aí, ligando durante o horário comercial, dá para você tirar as suas dúvidas também, para que você... Está aqui, 3045-7265, anote em casa, 3045-7265, você pode ligar agora durante a tarde, vai alguém atender você, vai tirar as suas dúvidas e dependendo do seu caso, se ele for cabível de processo ou qualquer coisa parecida, você já vai ser encaminhado automaticamente. Bacana então? Doutor, muito obrigado pela participação. Boa tarde, prazer revê-lo. Até a semana que vem. Com certeza. E a você que nos acompanha, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua paciência. Nós voltamos amanhã ao meio-dia com o programa Mais TV Primeira Edição, falando sobre saúde, muito entretenimento para você. Tchau!